Lembrem, gente, esse é o meu código. Vocês podem ter feito diferente, tá? Então, cada um vai ser analisado de uma forma, tá? Da forma como foi feita. De uma forma, não, da forma que foi feita, tá? Então, existe aqui uma distribuição, tá? Então, a classe médico, meio ponto, para quem fez ela todinha. Pediatra, meio ponto. Clínico geral, meio ponto, que são aquelas classes pequenininhas, né? Consulta, meio ponto. Clínica, você tem meio ponto para a classe, de uma forma geral. E eu começo a distribuir também dentro dos métodos, tá? Então, construtor, contratar médico vale 1 ponto, buscar médico vale 1 ponto, marcar consulta 1 ponto, pagar a consulta 2 pontos. E o programa principal, meio ponto para cada item do meu programa principal, tá? Não. Esse pagar consulta, misericórdia. Olha como eu fui boazinha, eu pagar consulta, que é o mais simples. É o mais tranquilo, né? Pontos garantidos. Para pagar consulta, vai levando aí uns pontinhos de vocês. Então, vou lá, vou mostrar para vocês. Então, primeiro a classe médico, tá? Então, a classe médico, ele diz que tem um CRM, que tem um nome, tem um valor de consulta, tá? Como existe a relação de herança, eu já coloquei aqui, ó, como protected, tá? Já deixei o modificador protected, bonitinho. Criei aí meu construtor, certo? Get dos três atributos de CRM, nome e valor da consulta, e o set do valor da consulta, tá? Deixei alterar só o valor da consulta, não deixei para alterar o CRM e o nome. Ah, Cris, mas não tinha específico isso. Se não tinha específico isso, não tem problema, gente. Pode fazer o get set de todo mundo, não tem problema, tá? Então, na realidade, foi analisando a questão, eu acreditei, vejo dessa forma, né? Então, como eu cadastro ele com base aí no CRM, eu não vou fazer alteração no CRM. É como se o CRM aí fosse a chave primária dele. Então, eu não vou permitir fazer essa alteração, no meu caso, tá? Esse era exatamente o meu medo, porque eu não coloquei para fazer a modificação, né? Porque eu entendi que o CRM era como um número de identidade, vamos dizer assim. Aí para que o cara vai querer mudar o CRM? Aí eu fiquei com medo depois. Exatamente. Essa chave primária que vocês veem lá em modelagem, né? Acho que vocês já começaram a ver isso, né, em banco. Professora, eu não entendi. Repita aí, para eu não entendi qual foi a questão de agora, o que foi que aconteceu. Peraí, não, que eu disse que eu fiz o get do CRM, o get do nome, o get do valor da consulta. Mas o set eu só fiz do valor da consulta. Ah, entendi. Que aí eu não coloquei o set dos outros porque eu não vi necessidade de alterar CRM e nome do médico. Tá? Sim. Em geral, vocês vão ter o get e o set, porque, em geral, quando vocês fazem uma aplicação, vocês têm um botão de alterar, né? Então, você, por exemplo, na hora que escreveu o nome, escreveu, acentuou errado, botou sem querer uma letra a mais, né? Viu depois. E aí, você tem uma forma de fazer essa atualização, certo? Mas, nesse caso aqui, que eu deixei sem no início. Valor total de consulta, tá? Então, total de consulta. Essa classe médico, por exemplo, ela é uma classe aqui que ela é bem... Eu poderia até encaixar ela como uma abstrata, por exemplo, tranquilamente, e o total de consulta como um método abstrato. Tá? Então, eu poderia fazer dessa forma também, certo? Mas vamos dizer que nossa clínica tem outros tipos de médicos que não são clínicos cirúrgicos ou pediatras, né? Então, a gente mantém aí o nosso médico. Então, depende justamente desse domínio, tá? Então, por exemplo, se é uma clínica que ela é especializada em determinadas categorias, né? Eu poderia criar minha classe médico aí como abstrata, tá? Aplicando já os conceitos que a gente está estudando hoje. Bom, então o total da consulta de um médico é o valor da consulta multiplicado pelo tempo. Minha classe clínica ou minha classe médico é só isso. Você fez isso aí, você levou meio ponto. Tá? Vamos ao nosso pediatra. O pediatra, ele diz que o pediatra é um médico especialista. Então, quando ele diz que ele é um médico especialista, você já sabe que ele é um médico. Então, se ele é um médico, ele extends médico. Existe uma relação de herança aí. Certo?
Então, o pediatra, ele tem todas as informações de um médico, mais, né, os anos de experiência aqui, tá? Que no caso aqui, ó, private, porque só ele vai ter acesso direto a essa informação. Criei aí o get e o set desses anos de experiência. Criei aqui um construtor, chamando o super, tá? Então, vocês têm que criar o super, tem que chamar o super, porque existe um construtor lá no médico, então vocês precisam estar manipulando esse super do construtor e acrescentando aí a informação dos anos de experiência, certo? Bom, além disso, o total da consulta, ele é diferenciado, tá? Se o médico pediatra tem mais de 10 anos, né, igual ou maior a 10 anos de experiência, o valor da consulta dobra, certo? Então, o que eu fiz? Eu chamei aqui, ó, nem precisava desse super, na realidade. Não sei porque que eu deixei esse super. Só precisa o valor da consulta vezes o tempo vezes 2, tá? Não vai interferir aqui no caso. Porque ele está, na realidade, fazendo o super aqui de valor da consulta, tá? Então, está chamando o atributo do meu médico, tá? Só que, na realidade, como não existe valor de consulta aqui no pediatra, se deixou sem, não tem problema nenhum deixar sem o super, tá? Eu deixei só para fazer essa referência para vocês. Caso contrário, ou seja, se ele não chegou a 10 anos de experiência, eu vou chamar o método da forma exata que está lá em médico. Por isso que eu chamei o método total consulta da minha super. Tá? Em vez de eu colocar novamente como é feito o cálculo, eu sei que é o mesmo cálculo que tem lá em médico. Então, eu só chamei aqui o método, tá? Então, orientação a objeto na veia. Beleza? Reutilização de código. Fiz uma toString. Eu não pedi uma toString para vocês, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não pedi uma toString para vocês, tá? Mas eu já, na hora que eu defini aqui, que eu fiz a classe, eu já fiz aqui uma sobrescrita aqui, tá? E criei aí o meu toString de todas elas, tá? Que se eu precisasse, eu já estava lá com ela preparada. Por isso que elas estão aparecendo, tá? Vocês não precisavam fazer essa toString, não. Beleza? Bom, depois do pediatra, a gente tinha o clínico geral. O clínico geral também é um médico, tá? Então, ele também vai estender aí a classe médico. A diferença em relação aos dados do médico é que ele pode ou não realizar cirurgia, certo? Então, vai ser um tipo booleano aí, que vai definir, né? Vai ter true ou false para se ele realiza ou não essa minha cirurgia, certo? Então, criei aí também, de forma automática, tá? Get set deles. O clínico geral aqui é o construtor geral, o construtor de clínico geral, tá? Então, percebam, ó, gerei automaticamente, então a ferramenta traz essa facilidade para vocês, o uso da IDE. E o total da consulta, existe também uma modificação do total da consulta, tá? Então, se realiza a consulta for verdade, então eu só preciso colocar o nome do atributo, né? Que ele vai avaliar o conteúdo. Então, se realiza a cirurgia for true, ele vai retornar o valor da consulta mais 10 mil aí, tá? Então, ele já está fazendo a cirurgia, né? Já está aí com o bolão da cirurgia na história, tá? Caso contrário, ele vai ser calculado o tempo dele. Normalmente, o valor da consulta vai ser normal, igual de um médico qualquer, certo? Só se for o caso da cirurgia é que eu vou fazer esse acréscimo. Então, novamente, chamei o super desse meu método total consulta. Acabou. Só preciso disso para clínico geral. Mais nada. Beleza. Tenho aqui uma classe consulta, tá? Que tem um código da minha consulta e qual é o médico responsável pela consulta. Construtor, get set, mais nada. Essa foi a mais rápida de todas, né? Então, toda automática. Vocês só precisavam fazer os atributos. O resto foi tudo no automático. Então, só de saber fazer aí no automático, vocês ganham meio ponto. Ok? E aí, entramos na clínica.
A clínica já tem mais uns detalhezinhos, certo? Então, a clínica, ela tem nome, endereço, a lista dos médicos e a lista das consultas, tá? Os arreios de médico e consulta, certo? Defini aqui, declarei os vetores e só instanciei eles, só criei esses vetores propriamente dito, na hora que eu chamo o construtor, tá? Então, eu preferi fazer dessa forma. A Cris, eu botei aqui em cima, tem problema? Não, não tem problema não, tá? Eu, particularmente, preferi colocar aqui quando um objeto ele é criado, certo? Bom, então, quando cria aí o objeto, a gente só precisa passar o nome e o endereço e a gente pode fazer qualquer codificação que a gente queira aqui na hora que a gente instancia, tá? E por isso que eu trouxe médico e consulta para cá, tá? Fiz aí o get, fiz o set, e aí eu tenho os métodos para contratar médico, que no caso aqui eu botei ADD médico, tá? Porque eu já tinha escrito, e aí depois que eu vi que era contratar, então eu deixei ADD médico, mas aqui é contratar médico. E passo o médico. Tá? Então, o que acontece? Eu passei o médico aqui e eu faço a busca antes de adicionar, antes de contratar o médico. Certo? Então, lá no meu principal, primeiro eu chamo busca, porque já existe um método buscar médico. Então, eu chamei primeiro o buscar médico. Se ele der ok, aí é que ele adiciona o médico. Tá? Então, Cris, eu botei o buscar médico aqui dentro. Tem problema? Não, não tem problema. Só que você vai ter como a busca, né? O parâmetro de busca é o CRM. E aqui você está passando o médico todo. Né? Então, não tem muita lógica você fazer a busca aqui dentro novamente. Provavelmente você teve que fazer a busca antes para você conseguir passar o objeto do tipo médico. Tá? Então, aqui eu só fiz percorrer, certo? Se for nulo, ou seja, se não tem médico naquela posição, aí eu vou lá e vou acrescentar esse médico naquela posição e retorno o verdadeiro que eu consegui adicionar. Se eu passar a percorrer o vetor todo, ele já está lotado, não consegui inserir nada, ele vai retornar falso. Simples. Tá? Então, só com isso aí ele adiciona o médico. Tenho aqui o buscar médico. Mas aí, professora, ele não faz nenhuma verificação se o médico existe? Então, é isso que eu estou dizendo. No meu código, especificamente, lá no meu principal, eu busquei o médico primeiro, a partir do CRM, e aí a esse objeto eu já coloquei aqui no parâmetro, tá? Porque eu coloquei contratar médico e coloquei para vocês já passarem como parâmetro o médico, o objeto. Então, tem que ser um objeto do tipo médico aqui. No caso, a gente bota aí o buscar médico aí dentro, né? Então, no meu caso, não. Por quê? Porque você já tem que ter buscado esse médico antes. Eu vou analisar... Para poder fazer a verificação, né? Então, eu verifico antes de chamar o contratar médico. Cá no meu principal. Cadê? Quando eu venho aqui, ó, para contratar, eu preciso primeiro aqui, ó, buscar o médico. Certo? Digito o CRM, busco o médico e deixo ele aqui no meu médico M. A partir daqui, ó, se realmente retornou alguma coisa, ou seja, se ele achou o médico, né, ou se ele não achou o médico, se ele retornou nulo, aí eu vou fazer a inserção, tá? Então, basicamente é isso. Se você colocar o buscar aqui dentro, não vai ter problema, assim. Você vai estar fazendo a mesma coisa duas vezes. Por quê? Porque você precisava passar aqui como parâmetro o objeto. Para você chegar nesse objeto, você tem que executar uma busca. Então, pode ter executado uma busca lá fora e uma busca aqui dentro, né? Aí é redundante, não existe essa necessidade. Certo? Bom, então adicionar médico, buscar médico. Vai passar o CRM e a partir do CRM tem que verificar se esse médico já está cadastrado, né? E aí eu vou retornar esse objeto, certo? Se eu não encontrar, então, se eu percorrer aqui o vetor todo e não encontrar, ele vai retornar nulo, tá? Então, não encontrei nada, retorna
nulo aqui. Então, se o médico naquela posição, aquela posição da lista, aquele médico específico naquela posição, for diferente de nulo, ou seja, existe realmente um médico naquela posição, e, né, aquele médico naquela posição tem o CRM, tá? Então, aqui, ó, o get CRM, tá? Então, é a forma que eu tenho de buscar essa informação, tem que ser pelo get, pelo set, né? Então, vou buscar a informação pelo get, modificar pelo set. Foi igual ao CRM, que foi passado como parâmetro, aí sim eu vou retornar esse objeto, tá? Vou retornar esse médico, que aqui, ó, retorna um objeto médico. Por isso que eu uso o buscar médico lá no principal antes do contratar, porque eu preciso de um objeto médico. E a minha forma de buscar é pelo CRM. Então, eu busco lá primeiro. O que tem de retorno aqui do buscar médico é que eu vou usar aqui no meu contratar médico, ou adicionar médico nesse caso. Certo? Bom, próxima é marcar consulta. Marcar consulta de um médico específico. Novamente, eu tenho aqui um médico, um objeto médico, tá? Sendo passado. Então, já estou com o objeto aí, certo? Então, o que é que eu preciso fazer aqui, tá? Eu vou percorrer o meu vetor. Se a posição for nula, certo? Eu estou aqui, ó, instanciando aí um objeto consulta, tá? E aí o código, tá? Eu estou gerando o código com base na minha posição do vetor. Incrementei mais um aqui. E passo aqui o médico responsável pela consulta, tá? Porque eu preciso desse médico que vem como parâmetro justamente para eu criar a minha consulta, né? Eu preciso de um código e de um médico para criar uma consulta, certo? Então, eu consigo fazer a marcação dessa consulta e vou retornar aqui, ó, e mais um, que é justamente esse código que está aqui dentro, tá? No meu caso. Ah, Cris, eu criei uma outra forma de gerar esse número de consulta. Tem problema? Não tem problema. Cada um faz, né? Gera... O importante é que seja automático. O usuário não vai colocar o número da consulta, né, na hora de marcar essa consulta. Isso aí não pode acontecer, porque eu pedi gerado automaticamente. Olha lá, o código que identifica a consulta deverá ser gerado automaticamente. Tá? Caraca, prof, acho que internamente, esse código da consulta deve ser gerado. Acho que eu botei gambiarra também nesse negócio, que eu não... Acho que eu não criei, não, classe consulta, pô. Eita, poxa. Mas, pô, a consulta... Mas fique calmo, que eu ainda vou olhar. Vou olhar... Consulta é besteirinha aí, pô. É besteirinha. Não tem nada, não. Não sei, eu acho que eu fiz a consulta, eu só não sei se eu usei, pelo menos para gerar o código, sabe? Eu não... ou eu gerei de uma forma mais besta, eu não sei, já não estou mais lembrado. Mas, prof, um assunto aqui. Eu estava com dificuldade muito na prova de conseguir fazer a comunicação entre os métodos, sabe? Por exemplo, eu iria precisar do médico que vinha do método buscar médico. Aí eu ficava meio em dúvida, aí, por exemplo, se eu pegar o médico que vai ser gerado pelo buscar médico vai ser o get buscar médico, né? Não, buscar médico, porque existe um método buscar médico. Mas aí é só colocar ele lá dentro da classe, da outra classe que vai funcionar, porque, por exemplo, aí eu acho que ele não fica declarado, né, não? Isso tudo dentro da classe, por exemplo, eu estou na classe clínica, aí tem buscar médico e tem o contratar médico. E aí, para contratar o médico, eu tenho que fazer a busca dele. E aí eu posso fazer isso tudo dentro da mesma classe, e aí, por exemplo, eu estou com o método... Tudo dentro de clínica, tranquilamente. Se você quisesse usar aqui, ó, buscar médico, aqui dentro, né, em algum momento você chamasse aqui buscar médico, né? Beleza, tá? Redundante no sentido de que você já está passando médico aqui. Mas vamos dizer que não tivesse parâmetro... Então, justamente, professora, esse médico. Aí eu quero que esse médico seja o buscar médico, entendeu? Isso. Aí, tipo, se eu colocar lá só o... Tipo, aí pronto. Aí o problema é que eu fico sem ter o objeto declarado, sabe? Para poder colocar o nome do objeto, ponto, buscar médico, sabe? Então, aí eu posso usar o get buscar médico? Respire. Pronto, respirou. Agora vamos lá. Então, o que é que acontece?
quando você vai contratar o médico, você tem que fazer essa busca do médico, certo? Que você já me comentou assim, não, Cris, mas eu preciso trazer esse médico lá do meu buscar médico. Beleza. Lembre que quando você vai chamar o contratar médico, esse médico aqui, ele já tem que existir. Então o problema se resolve lá na principal, né? Aí o ideal é que você já faça a busca e mande. O que é que dá para você fazer de gambiarra aí, tá? Não, me ensine, não. Eu uso muito. Então, não vou nem explicar as gambiarras. É porque eu ia dar exemplo que vai que alguém fez, né? E que não pode. Fala aí. Gambi não pode. Se você chamar o método contratar médico e passar um objeto nulo como parâmetro. Como é que é, rapaz? Que crime. Isso é um crime, cara. É um crime. Aí entra um médico crime da orientação lá. ao objeto. Então, se alguém fizer isso, já sabe, viu? Eu corto na gana, viu, gente? É na gana, assim. Não acredito! Aí, no caso, eu ia usar o médico lá para poder preencher esse carinha vazio, né? Só para chamar. Então, na realidade, você ia perder a informação que, na realidade, era necessária. Buscar não precisava nem colocar, no caso, né? Não precisaria nem colocar esse médico. Aí eu não teria nem colocado o parâmetro se fosse para fazer desse jeito. Verdade. Mas isso aí eu não vou usar, não. Não, tá de boa. Então, isso aí acho que eu consigo passar sem usar isso. Teria que ser executado antes do contratar. Forçando o rodamento. Não sei como é que fala, mas forçando o método a rodar, né? Exatamente. Gambiarra, é a Gambi mesmo. Eu gosto, mas isso aí é meio frio. Vamos lá. Então, se ele não conseguir um espaço aqui para poder inserir uma consulta, marcar a consulta, ele vai conseguir sair aqui e vai dizer não foi possível marcar a consulta e vai retornar 0, tá? No valor dessa consulta, no código dessa consulta. Então, lembrem, gente, que quando ele acha um return, tá? Quando ele executa um return, ele sai do método, ele volta para onde foi chamado. Então, se eu conseguir inserir aqui, ele volta para lá e ele não passa por aqui, tá? Então, por isso que não precisa de um if, de um else, tá? Para poder colocar esse return 0 aqui, certo? Bom, vamos lá. E por último aqui, o pagar consulta, certo? Então, o pagar consulta, a gente tinha que pedir o tempo. Em algum momento, você tinha que pedir o tempo, a duração dessa consulta, porque ele é parâmetro para você fazer o cálculo da consulta, certo? Então, eu, particularmente, pedi dentro do meu método pagar consulta. Então, eu pedi aqui, tá? Criei aqui o meu scanner, tá? Para poder movimentar esse canal de comunicação aí. E aí, eu criei um auxiliar aqui, ó, para reverter aquela codificação que eu coloquei aqui, tá? Então, aqui eu coloquei I mais 1, então a posição na realidade vai ser menos 1, tá? Então, fiz isso aqui, essa auxiliar, para reverter esse código automático que eu coloquei aqui, tá? Para que eu não colocasse na posição errada. Porque, por exemplo, eu sempre vou começar aqui da consulta 1, né? Só que a gente sabe que o vetor começa na posição 0. Ok? Então, aqui, ó, ele adicionou na posição 0 a consulta 1. Então, eu tinha que reverter isso de alguma forma. E aí, eu criei esse auxiliar para poder fazer essa reversão. Então, se... Eu fiz isso aí, prof. Isso aí eu fiz. Isso aí eu lembro. Então, se a posição aí, ó, desse vetor consulta estiver preenchido, né, eu vou lá e vou perguntar para ele qual a duração da minha consulta, certo? Vou retornar aí essa minha posição. Deixa eu ver aqui um negócio que eu fiz aqui. Depois eu tenho que olhar aqui um negócio. Achei estranha uma coisa, peraí, depois eu olho. E aqui, o que é que eu vou retornar? Eu tenho que retornar o valor do total da consulta, tá? Então, o valor desse total da consulta. E aí eu vou aqui, vou dizer assim, ó, o consulta naquela posição... lembrei. O consulta naquela posição, ele está chamando o médico responsável, então eu estou pegando quem é o médico responsável nessa consulta, e do médico responsável eu estou chamando o método que calcula a consulta, tá? O parâmetro vai ser o tempo que o usuário vai digitar para essa minha consulta, tá? Então, eu não criei aqui uma variável tempo para poder armazenar essa informação. Cris, eu poderia ter criado? Poderia, tá? Você poderia colocar lá, né, um int tempo,
acho que está no inteiro o tempo lá. O int tempo, inteiro. O int tempo, e aí aqui depois você passava tempo no lugar disso aqui, tá? Mas para não criar uma variável a mais que seria utilizada só para isso, eu preferi já chamar aqui dentro do parâmetro essa entrada de dados, tá? Por que que eu não procurei essa consulta? Não percorri vetor procurando consulta. Por que que eu não precisei fazer isso? Porque o meu consulta aqui, ó, eu já sei que é a posição mais 1, tá? Então, eu já consigo vir direto nessa minha posição. Aqui foi só para garantir que realmente tá ok, não tá nulo, certo? E aí, perguntei a duração e fiz o cálculo, tá? Caso contrário, se ela desse aqui, ó, um valor nulo, ou seja, não existe uma consulta, aí ele não encontrou a consulta, tá? Então, pode existir, né? Vai que. Vai que eu digito um número de uma consulta que ainda não foi colocada, né? Não foi marcada ainda, né? Erro lá na digitação. Então, ele já me traz também, já trabalha aqui, que a consulta não foi encontrada nesse caso e retorna 0 aí para esse valor. Certo? Então, não precisei fazer uma busca, né? Procurando o código da consulta, verificar se é igual a esse código que foi colocado aqui. Por que que eu não fiz isso? Recapitulando, no meu caso específico, eu gerei ela automática nesse formato, tá? Então, facilitou. Se você criou uma outra forma, que não tem como você ter essa referência da posição que ela tá, aí você vai ter que percorrer esse vetor das consultas e verificar posição a posição se o código bate com outro código, para daí você puxar qual é o médico responsável e o total da consulta, tá? Então, esse daqui provavelmente é o que vai ter mais variação aí em relação a esse pagar, certo? Bom, é isso. E aí, o nosso principal, tá? O nosso principal, o meu menu, eu já trouxe o menu aqui com... Deixa eu ver aqui um negócio. Tem uma informação nova aqui que eu trouxe para vocês aqui no opção chamando menu. Então, eu criei aqui uma variável, né? Para receber a opção do usuário. E chamei um método estático menu, tá? Então, esse método estático, a gente declara ele dentro da minha classe principal, só que fora do void main, que é o que eu fiz aqui embaixo. Aqui. Public static int menu, tá? Ele retorna um int, porque é justamente a posição que o usuário quer colocar, certo? E aí, o que é que eu trouxe de novidade para vocês aqui? O text block. Alguém já ouviu falar de text block? Eu não tinha ouvido falar nem nesse estética, imagina um teste bloco, professora. Eu vi que na aula foi comentado, mas eu não parei para olhar nem ir a fundo. Mas é interessante, eu acho que eu entendi, pelo menos assim, pelo que eu tô vendo. Então, tipo um métodozinho que você faz e depois você faz de novo ele, tipo, você faz ele de verdade, né? Isso, é um método que eu crio para que eu possa, para me auxiliar aqui no meu principal, tá? Então, Pra não ficar bagunça, né? Isso, esse menu aqui, para não ter que colocar aquela codificação toda, aí eu vou lá e coloco. Posso depois pegar mais alguns trechos e ir criando, né? Coisas que se repetem, né? Ou que existe a possibilidade de se repetir. Eu posso criar métodos estáticos e ir encaixando depois, chamando aí na minha principal. A novidade aqui, maior, não é nem o static, eu acho que eu dei um exemplo, pelo menos, usando alguma coisa nesse sentido. Mas a grande novidade aqui é o text block, tá? Que é um bloco de texto, tá? Então, já deixei nesse nome justamente para que vocês façam a referência. Então, o que acontece? Quando vocês precisam fazer um texto, né? Uma impressão de texto, que você precisa quebrar esse texto em várias linhas, geralmente a gente faz o system out, e aí a gente bota o texto, barra N, né? Ou então você cria vários system out. Eram as duas formas que vocês tinham. Ou criava vários system out, ou vocês botavam os barra N dentro da string. Não era isso que vocês faziam? Então, o Java, a partir da versão do Java 13, tá? Ele trabalha com text block.
certo? Eu até postei, eu não sei se já liberei para vocês, alguns vídeos sobre novidades, né, dessas últimas versões. E aí o TextBlock vem justamente na 13. Que é o seguinte, esse aqui é muito útil para quando vocês vão trabalhar com o banco de dados, para fazer pesquisa, né, em banco de dados. Então, select, né, e aí você vai trabalhar manipulando as tabelas, esse tipo de coisa, então você consegue fazer dessa forma aqui. Fica mais claro, né, e você consegue ter o mesmo resultado. Bom, o que é que eu preciso fazer para trabalhar com o TextBlock? E o que é um TextBlock? O TextBlock é um bloco de texto que precisa ser quebrado em várias linhas. Então, é um texto multilinhas, tá? Então, ele tem várias linhas. Então, percebam aqui, ó, que eu tenho todas essas linhas aqui. Então, eu tenho o quê? 6 linhas de texto. Que eu queria essa formatação aqui dessa quebra, certo? Então, quando eu trabalho com TextBlock, eu consigo criar, sem precisar encher demais, encher de barra N, encher de system out, essa mesma formatação. O que é que eu preciso fazer para criar um TextBlock? Tá? Vocês podem colocar o TextBlock dentro aqui já do system out. Tá? Eu não gosto porque eu acho que fica muito bagunçado. Tá? Então, eu não gosto de fazer dessa forma, mas vocês podem fazer dessa forma. Então, esse texto aqui em azul, vocês poderiam ter colocado ele aqui dentro. Eu prefiro declarar uma variável string, tá? É um texto, e definir ele como um TextBlock. Como assim? Para você definir uma variável aí como TextBlock, né? Para você utilizar ela como TextBlock, o que você precisa fazer? Você precisa iniciar aí com 3 aspas, tá? Então, são 3 aspas aí que vai definir que você está trabalhando com o TextBlock. Além das 3 aspas, é obrigatório que você dê uma primeira quebra de linha. Então, quando você estiver trabalhando com o TextBlock, o texto, ele sempre vai começar a linha abaixo, tá? Então, ele precisa das 3 aspas e uma quebra de linha. E aí, você vai fazer o texto como você quer que ele saia. Tá? Então, eu quero que saia assim, só menu primeiro, depois contratar médico, marcar consulta, pagar, sair e digitar a opção. Tá? Então, eu quero que ele apareça desse jeito. Depois, o que é que eu fiz? Eu só fiz dar um system out na minha variável, que é um string. Tá? Então, ela é um tipo string, ela foi lá e fez a impressão. Tá? Recebi a informação do usuário, da opção, e fiz um return dessa opção para o meu usuário. Certo? Então, quando eu rodo aqui, esse mocinho, olha lá, ele aparece exatamente como eu quero. Então, percebam que o texto está exatamente como vocês querem. Certo? Então, quando eu chamo aqui, ó, o meu menu, o que é que vai acontecer? Vai aparecer essa informação aqui. Certo? E aí vocês vão conseguir fazer a leitura da opção ainda dentro desse método menu. E essa informação vai ser retornada, tá? Porque ele tem um return de inteiro que vai ser armazenado na minha variável opção. Beleza? Embolou muito? Não, né? De boas. De boas, né? De boas. Muito bem. Bom, criei aqui um switch, né, para avaliar a opção. Então, melhor forma para mim de avaliar uma opção de menu é utilizar o switch. Vocês já me conhecem, né? Quem fez fundamentos comigo sabe que eu não posso ver um menu que eu puxo logo um switch. O switch também, gente, tem algumas alterações, tem algumas atualizações do switch, tá? Vocês agora podem colocar case 1, 2, 3, 4, tá? Então, isso aí é bom, isso aí é massa, prof. Vários casos dentro de um só, tá? Você pode, porque antes você tinha que botar case 1, 2 pontos. Se você aí quisesse... abrir um switch dentro. Não, se você quisesse todos, por exemplo, se eu quero a opção 1, 2 e 3 executando a mesma coisa, eu tinha que botar case 1, 2 pontos, aí embaixo, case 2, 2 pontos, case 3, 2 pontos, e colocar assim, o código dentro do case 3. Eu tinha que fazer isso aqui, ó. Tipo, se o início do código for igual para os 3 casos, né? Se forem 3 opções que vão executar a mesma coisa, tá? Teria que ser isso aqui, antigamente, tá?
Agora, porque assim, esse meu código aqui, ele já está no 16. Esse projeto aqui eu já criei ele com o Java 16, tá? Então, ele já tem todo o suporte aí das últimas atualizações, das últimas modificações. Então, eu atualizei o meu Eclipse e atualizei também o meu Java, que eu ainda estava no 12, para vocês terem uma ideia, tá? Minha outra ferramenta ainda estava no 12. Aí eu disse, eita caramba, vamos fazer aí umas atualizações, né? Então, eu trouxe aí as atualizações agora. Bom, primeiro caso vai ser contratar um médico. Então, para contratar um médico, eu preciso de entrada o CRM. Ele pede aqui, ó, contratar médico. Este menu deve criar um médico e associá-lo à clínica, tá? Então, o que eu fiz? Eu pedi primeiro o CRM do médico e fiz uma busca desse médico, tá? Claro que para acessar o buscar médico, eu tive que criar um objeto clínica, tá? Então, criei uma clínica e a partir dessa clínica é que eu estou manipulando, tá? Todos esses métodos. Então, criei um médico, M, tá? E mandei aqui fazer uma busca em relação a esse CRM. O que foi retornado de buscar médico está na minha variável M. Se M foi nulo, ou seja, se ele não encontrou esse médico, aí eu vou pedir as informações do médico. Nome, o valor da consulta, pode perguntar. Não entendi não esse while aí. Que while? Esse daqui? É. Calma, tô chegando lá, mas você tá apressado, viu? É porque é uma parte onde, tipo, onde dividir as águas entre a minha prova e a prova certa, sabe? Não, o que é que eu fiz? Lembra que eu falei para vocês período passado sobre aquelas restrições, né? Então, eu vou garantir que ele não digite, que o usuário não digite o que não deve, tá? Então, aqui, ó, quando eu peço a especialidade do médico, eu coloquei opção 1, clínico, e opção 2, pediatra. Ah, ele só quebra quando for igual, né? Ele só quebra quando for Então, igual. aí ele está verificando, ó. Ele vai fazer essa pergunta enquanto o usuário não digitar 1 ou 2. Se o usuário digitar 3, ele vai perguntar de novo a especialidade, até que o usuário digite algo correto, tá? Então, eu estou garantindo que o usuário não vai escolher uma especialidade que não existe. Nossa, prof, eu tô vendo um pouquinho mais abaixo do seu código. Você já mata o problema logo no início, né? Mas, poxa, então, o que a prova, acontece? a prova tava tranquila, assim, tá, sabe? Só faltou essa inteligência minha de resolver o problema antes, sabe? Então, mas para você adicionar um médico, você precisa saber qual é o médico. Porque você precisa das informações do médico. Então, é porque aquele negócio de criar um vetor de médicos me confundiu, porque eu fiquei, vou criar um vetor de médico e aí só vai ter médico. E todo mundo é médico. Todo mundo é médico, mas isso ainda não tinha entrado na minha cabeça. É abstração, né? Tipo, abstração é herança e só não é polimorfismo porque polimorfismo é com método, mas são esses dois conceitos. Enfim, mas foi legal a prova, eu gostei. Então, vamos Apesar lá. de ter feito muita gambiarra. Então, se a especialidade dele for um médico clínico, tá? Eu criei aqui, eu declarei uma variável para o clínico geral, mas eu não instanciei ainda. Por que eu não instanciei? Porque eu preciso definir se ele realiza ou não cirurgia. E aí entra o meu outro do while, tá? Porque eu também coloquei a opção 1 para ele realizar a cirurgia e a opção 2 ele não realiza. Então, com base nessa informação, se ele realiza ou não cirurgia, o meu construtor vai ter aqui ou true ou false, tá? Então, por isso que eu fiz dessa forma aqui. Então, eu preciso criar um clínico geral, passando aí no meu construtor CRM, nome, o valor e se ele realiza ou não a cirurgia, tá? Então, por isso que eu criei essa estrutura aqui. Depois que eu criei o médico, eu vou adicionar ele, tá? Eu vou adicionar ele, tá? Não me preocupei em buscar ele aqui. Por que eu não me preocupei em buscar? Porque eu já busquei aqui antes, tá? Então, antes de começar a pedir os dados, eu já tive certeza de que ele não está na minha base. E aí, eu venho aqui e faço a adição. Só que esse método, ele retorna um booleano, tá? Então, se ele conseguiu, ele retorna true, e se ele não conseguiu, false. Então, eu já usei aqui um if para dar um suporte.
Então, se eu chamar esse método, tá, de contratar o médico e ele retornar verdadeiro, eu já informo que o médico foi adicionado com sucesso. Caso contrário, ou seja, se retornar falso, não foi possível contratar o médico. Procure a gerência. Ainda mandei procurar a gerência. Tá? Se a especialidade não for 1, só pode ser a especialidade 2. Por que só pode ser a especialidade 2? Porque eu garanti aqui que ele fez a escolha ou 1 ou 2. Se eu não garantir que ele escolheu 1 ou 2, qualquer outro número que eu digite vai me dizer que é um pediatra. Tá? E a ideia não é essa. Tá? Então, é escolher se é um clínico ou se é um pediatra. Então, temos aqui um pediatra, tá? Então, criei novamente, só declarei a variável do tipo pediatra. E instanciei ela logo aqui em seguida, depois do tempo de experiência, tá? Eu podia aqui, ó, gente, ter colocado primeiro, pedir o tempo de experiência e depois já declarar aqui pediatra P igual a new pediatra e passando as informações. Poderia ter feito assim também, tá? Isso aqui, na realidade, foi o fluxo que foi vindo na minha cabeça. Eu digo, não, deixa eu criar aqui um pediatra P. E aí, o que é que eu preciso para o meu pediatra? Eu preciso do tempo de experiência que está faltando. Então, pedi o tempo de experiência e aí eu criei o meu pediatra, tá? Mas eu poderia ter trazido essa informação aqui para o lugar aqui desse P. Bom, então, se... né? Eu vou adicionar aí, ó. Então, ó, tanto eu consigo adicionar o pediatra, quanto consigo adicionar um clínico geral. Por quê? Porque ambos são do tipo médico, tá? O super tipo deles é médico. Eles não deixaram de ser médicos. A herança existe. Então, eles entram lá dentro do mesmo array. Bom, inserir aqui os médicos. Se eu não inserir, né, é porque o objeto lá já retornou alguma coisa ou seja, o médico já faz parte do quadro de médicos. Beleza, consegui aí contratar o médico. Segunda opção era marcar uma consulta. Marcar uma consulta aqui, marcar consulta. Então, pedi o CRM, tá? A partir do CRM, novamente, busquei o médico. Se for diferente de nulo, ou seja, se esse médico existe, eu vou marcar uma consulta com esse médico, passando aí esse médico, tá? Se o retorno aí dessa consulta for 0, é porque não foi possível marcar a consulta. Então, meu vetor já encheu e aí eu não consegui inserir essa consulta. Então, não foi possível marcar a consulta. Caso contrário, tá? Então, se ele me retornou um valor diferente de 0, por quê? Porque no meu automático lá, as minhas consultas começam da codificação 1, do código 1. Então, eu sei que 0 não tem consulta. E aí, a partir de 1, né, eu já posso dizer aqui, ó, consulta código. Já retorna aqui, né, qual foi esse código, tá? Que eu armazenei aqui quando eu marquei a consulta, marcada com sucesso. Tá? Se eu não conseguir aqui buscar esse médico, tá? Então, se esse médico aqui, ele não existe, tá? Eu já informo, ó, eu não consegui encontrar esse médico, não tem como eu marcar uma consulta para um médico que não existe, tá? E, por último, aqui, o meu pagar consulta, tá? Então, ele pede aqui, ó, deverá ser solicitado o número da consulta e ser impresso o valor total da consulta. Então, pedi o código da consulta, chamei aqui o método pagar consulta, passando esse código. Se esse valor veio diferente de 0, eu já dei um printf aqui para facilitar a minha vida, já formatando o meu valor, tá? Então, uma string, depois uma formatação de 2 casas decimais, depois uma outra string, tá? Para eu poder utilizar aqui o /n, aí eu coloquei mais uma string. Então, essas strings são o valor a pagar, logo depois o número real vai ser valor e depois uma outra string, tá? Então, lembre que quando vocês usam o printf, o primeiro parâmetro vai dar a sequência que vai ser feita a impressão, e a partir do segundo parâmetro, você segue a ordem com que você vai apresentando aqui, tá? Essa formatação. Coloquei aqui, e aí a quarta opção é só sair do programa, tá? Então, programa finalizado. Se eu digitar qualquer coisa diferente de 1, 2, 3 e 4, ele vai me dizer que é uma opção inválida, tá? E aí ele vai repetir, né, o menu enquanto essa opção for diferente de 4. Enquanto eu não disser que o programa está finalizado, ele vai voltar lá no meu menu e fazer essa solicitação.
Lembrando, viu, gente, como já estourou o horário, quem não puder ficar, não tem problema não, tá? Vai estar gravado para vocês poderem visualizar depois, tá? Então, ó, vou contratar um médico. Digito CRM. 1, 2, 3. Médico A, tá? Valor da consulta, 100. Especialidade, se é um clínico ou um pediatra. Se eu digitar 3, ele me pede de novo se é um clínico ou um pediatra, tá? Então, ele é um clínico. Faz cirurgia, sim ou não? Não, ele não faz cirurgia. Então, ó, o médico foi adicionado com sucesso e ele já retorna o menu para mim. Tá? Vou contratar um médico novamente e vou colocar o mesmo CRM. 1, 2, 3. O médico já faz parte desse quadro de médicos, exatamente porque foi o mesmo CRM que eu usei aqui, né? Então, beleza. Vou marcar uma consulta com esse médico. Tá? CRM do médico, 1, 2, 3. Consulta código 1 marcada com sucesso. Então, eu já sei que o código dessa consulta é o código 1. Posso aí pagar essa consulta. Código da consulta, 1. Duração da consulta, vamos dizer que foram 2 horas. Tá? Então, o valor da consulta é 100. Então, tem que dar um retorno aí de 200, né? Porque como ele não é cirurgião, tá? Então, 2, olha lá. Valor a pagar, 200. Então, certinho, tá? Posso cadastrar outros médicos aí, ó, 4, 5, 6. B, valor da consulta, 120. Tipo pediatra. Tempo de experiência, eu tenho aqui 8 anos de experiência, tá? Médico adicionado com sucesso. Já consigo marcar uma consulta para esse médico 456, olha lá. O código da consulta já é o código 2, e assim ele vai seguir na sequência. Beleza, galerinha? 4 aqui, programa finalizado, tá? Então, basicamente, por alto, essa aí seria a nossa codificação. -5 para Cris por não ter colocado o nome do médico já existente. Como assim? Eu não botei? Lá no PDF pedia, né, para colocar o nome do médico que já existia. Eu não vi, não. Aqui. Que feio! Que já isso, tava aqui gente. E eu tava aqui com o papelzinho, não é possível. Ainda bem que não é Camila, é isso aí, Luiz. Que coisa. Tudo bem. Eu mereço, mas depois eu vou dar uma olhada. Certo, gente? Tá, beleza? Então, deu para vocês terem mais ou menos uma noção, né, do que é que vocês vão encontrar aí na correção de vocês, tá? Eu vou colocar depois para vocês como ficou essa distribuição da pontuação, tá? Cada uma, como é que foi, para que vocês tenham uma noção, né, quando vocês receberem a correção, o que foi que aconteceu, onde foi que tirou uma coisa ou outra. Gente, Mili, fique com medo, não. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Não, professora. Então tá bom. Sexta-feira produtiva, né? Essa foi. Tá vendo tantas semanas aí, ó, de boa? Essa agora foi. Não, sem problema. Então, gente, beijos, tá? Boa noite para vocês. E vou só finalizar a atividade para poder, amanhã de manhã, logo cedo, tá disponível para vocês. Certo? Então, boa noite. E até sexta que vem, né?